Senhoras e senhores, boa tarde. Para compor a mesa de honra da sessão especial de entrega da Medalha do Mérito Tribunal de Contas ao excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor conselheiro Salomão Antônio Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor João dos Passos Martins Neto, procurador-geral do Estado, que neste ato representa o senhor governador Raimundo Colombo. Excelentíssimo senhor deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, senhor Juarez Ponticelli. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Barreto Dutra, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor José Galvani Alberton, procurador-geral de Justiça em exercício. Excelentíssimo senhor João Pinto Semedo, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da República do Cabo Verde. Excelentíssima senhora desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor Márcio Rosa, procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Excelentíssimo senhor Túlio Cavalazzi Filho, presidente da OAB Santa Catarina. Excelentíssimo senhor conselheiro César Filomeno Fontes, corregedor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor professor Juarez de Freitas, presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. E, finalmente, o nosso homenageado, excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito. Prestigiam igualmente essa solenidade os excelentíssimos senhores e senhoras. Excelentíssimo senhor Júlio César Garcia, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Erneu João de Nadal, conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Gerson dos Santos Sica, auditor substituto de conselheiro do TCE. Excelentíssimo senhor Kleber Muniz Gave, auditor substituto de conselheiro do TCE. Excelentíssima senhora Sabrina Nunes Ioquim, auditora substituta de conselheiro do TCE de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Sérgio Torres Paladino, desembargador, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador Alberto Silveira Lenze, coordenador do Núcleo de Conciliação. Excelentíssimo senhor Francisco de Oliveira Filho, desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssima senhora Maria do Rocio Luz Santa Rita, desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor João Henrique Blasi, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Luiz Felipe Sigertsuk,
juiz de direito da 13ª Zona Eleitoral. Excelentíssimo senhor Salim dos Santos, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Newton Trisotto, desembargador do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Jorge Luiz de Borba, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Luiz Antônio Forneroli, juiz de direito titular da Primeira Vara da Fazenda Pública. Excelentíssimo senhor Hernani Guetem de Almeida, procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Walter Zighelli, ex-procurador-geral do Estado. Excelentíssimo senhor Inácio Queiroz, conselheiro aposentado. Excelentíssimo senhor Aderson Flores, procurador-geral adjunto do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Tiago Carriço de Oliveira, promotor de justiça. Senhor Volney Ivo Carlim, superintendente da Floram. Excelentíssimo senhor Luiz Dagoberto Correia Brião, procurador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssima senhora Rita de Cássia Pinheiro Reis de Brito, esposa do homenageado senhor ministro Aires Brito. Excelentíssimo senhor Osmar Jacobsen Filho, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor Altair de Bona Castelã, auditor substituto de conselheiro aposentado. Excelentíssimo senhor José Carlos Pacheco, conselheiro aposentado. Excelentíssimo senhor Evângelo Espiros Diamantaras, auditor substituto de conselheiro aposentado. Senhor Rodrigo Valgas dos Santos, advogado. Senhor Mário Neves, vice-presidente de Relações com o Governo e Mercado, neste ato representando a presidência da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT. Excelentíssima senhora Yolanda Fortes, diretora de Serviços Administrativos, Financeiros e Patrimoniais do Tribunal de Contas da República de Cabo Verde. Senhor Augusto César Zeferino, presidente do Instituto Histórico-Geográfico. Senhor José Rui de Souza, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo, Sindicontas. Excelentíssimo senhor Enio Andrade Branco, diretor de Geração e Transmissão da Celesc. Senhora Sandra Maria Pereira, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, a ASTEC. Senhor Ademir Arnon, jornalista, presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Senhor Cláudio de Souza Vieira, diretor da Record News, neste ato representando o senhor presidente Mário Petrelli. Senhor Hernani Bayer, assessor da Celesc. Excelentíssimo senhor Tiago Martins, representando o deputado Jailson Lima. Senhor João Marcos, representando o desembargador Carlos Prudêncio. Senhor Marco Aurélio Garcia, representando o deputado Silvio Drevec. Senhora Thaís Brasil, neste ato, representando o desembargador José Ferreira. Excelentíssimo senhor Rafael Fonseca, auditor substituto de conselheiro do TCE do Sergipe. Diretores e servidores dessa casa, profissionais da imprensa, senhor doutor deputado Dr. Paulo Galotti, ministro do STJ, aposentado, diretor institucional da RBS. Diretores e servidores dessa casa, profissionais da imprensa, demais autoridades e senhores e senhoras. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Salomão Ribas Júnior. Havendo o quórum regimental e seguro e certo da proteção do senhor, declaro aberta a presente sessão especial de integra da Medalha do Mérito Tribunal de Contas ao excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
angas majestuosas e um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa beleza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais barriga, teus insonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá no que ostentas estrelado, e diga ao verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és pro Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Digníssimas autoridades aqui presentes, permitam-me saudá-las a todos, nas pessoas do Procurador-Geral do Estado, Dr. João dos Passos Martins Neto, representando Sua Excelência o Governador Raimundo Colombo, do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Juarez Ponticelli, Presidente da Assembleia Legislativa, do eminente desembargador Cláudio Barreto Dutra, Presidente do Tribunal de Justiça, e do Dr. José Galvani Alberton, Procurador-Geral de Justiça em exercício. Meu caro ministro Aires Brito, senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial para o Tribunal de Contas e, ouso dizer, para o Estado de Santa Catarina, para a gente catarinense. Nós estamos aqui reunidos para um dia de celebração. Celebração que pode significar exaltação, pode significar solenização, pode significar comemoração. Mas é
aquela celebração que exige de um povo que celebre os seus feitos, os seus atos, a sua gente, para poder se afirmar como tal. E por isso estamos aqui reunidos para celebrar a amizade, para celebrar o respeito, para celebrar a admiração, para celebrar o reconhecimento. Estamos aqui também para celebrar as virtudes de um notável brasileiro. A virtude da honestidade intelectual, da idoneidade moral, da humildade no trato com o próximo, da dedicação ao serviço público, da paciência na condução das grandes questões nacionais, da transparência no exercício das funções públicas. Estamos aqui para celebrar a vida de Carlos Aires Brito, esse sergipano que, de um berço bastante humilde, no interior daquele pequeno estado brasileiro, como nós aqui em Santa Catarina, um pequeno estado da grande nação brasileira, deu passos enormes na construção de uma vida pública de raríssimas qualidades e que se coroou com o exercício da magistratura na Suprema Corte e, mais do que isso, com a presidência do Supremo Tribunal Federal. Decidiu, por sua palavra, por seus pareceres, por seus votos, questões fundamentais para a vida brasileira. Se não é demais, eu ouso destacar aqui apenas duas. A sua defesa intransigente da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. E, sobretudo, a sua defesa intransigente da moralidade pública na condução do processo denominado Mensalão. Disse hoje pela manhã e repito aqui. Esse processo teve a contribuição de muitas pessoas, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, do seu relator, ministro Joaquim Barbosa, do seu revisor, ministro Lewandowski. Mas este processo só chegou a bom termo pela paciência, pela firmeza, pela tenacidade e, sobretudo, por uma virtude excepcional do ministro Carlos Aires Brito, que é a virtude de descomplicar as coisas intrincadas. Devemos a ele o lugar a que chegamos. E sou jurista, devemos ao poeta muito mais, ao poeta que nos disse que os juízes precisam ler mais poesia, romances e jornais para entender mais a realidade da sociedade. Aqui também, ministro Aires Brito, podemos dizer que enquanto a morte não vem, eu capricho na alegria, e quando a morte vier, capricharei nela também. Foi o que me prometi desde criança, como suprema forma de me querer bem. Parte dos versos notáveis do ministro Aires Brito no exercício da poesia. Eu sou muito grato, em nome do Tribunal de Contas, pela presença de tantas e tão importantes autoridades para vermos a entrega da medalha do mérito Tribunal de Contas, que foi outorgada pelo plenário desta casa pelos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições de controle público do nosso país. Para saudar o homenageado, em nome desta casa, tenho a honra de passar a palavra ao eminente conselheiro Herneus de Nadal. Herneus, é uma coisa meio complicada aqui, ó. De Nadal. Isso. De Nadal. Essa família é... Excelentíssimo senhor,
conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas de nosso Estado. Excelentíssimo senhor João dos Passos Martins Neto, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, representando o governador do Estado. Excelentíssimo senhor deputado estadual Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Barreto Dutra, presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor José Galvani Albertão, procurador-geral de Justiça em exercício. Excelentíssimo senhor João Pinto Semedo, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da República de Cabo Verde. Excelentíssima senhora Gisele Pereira Alexandrino, desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor Márcio de Souza Rosa, procurador-geral do Ministério Público de Contas junto a este tribunal. Excelentíssimo senhor Túlio Cavalazzi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor conselheiro César Filomenos Fontes, corregedor-geral deste tribunal. Excelentíssimo senhor professor Juarez de Freitas, presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito. Peço às demais autoridades que aqui estão e já nominadas que se sintam saudadas nas pessoas a que me referi. Senhoras, senhores aqui presentes, por generosidade de meus pares, coube-me a honra de saudar o ilustre homenageado, ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito. Devo confessar, não é tarefa fácil. Não porque faltem motivos a inspirar este modesto orador, mas porque são tantos os méritos, os atributos pessoais do homenageado, que certamente, por mais que eu possa esforçar-me, temo que minhas palavras não consigam expressar na sua inteireza o sentimento de respeito e de admiração que nutrimos todos por sua excelência. Poderíamos começar pela sua trajetória acadêmica. Desde o seu ingresso na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, até a conclusão do curso de doutorado em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas isso seria pouco, muito pouco. A par de acadêmico brilhante, sua vida como profissional e como cidadão é exemplo que enobrece o país e inspira a todos os brasileiros. Depois de passar pela advocacia, exerceu os cargos de chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico de seu Estado, de consultor-geral do Estado de Sergipe, de procurador-geral de Justiça e de procurador do Tribunal de Contas. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 5 de junho de 2003, onde permaneceu até meados de novembro de 2012. Depois de ter exercido a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e da mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Jurista, conferencista renomado, filósofo e poeta, é uma das mentes mais iluminadas que temos entre nós. Se eu tentasse, certamente tornaria largo o lapso de tempo para enumerar as centenas de conferências e palestras que proferiu
ao longo de sua carreira, todas trazendo o traço da serenidade, da inteligência aguçada, do senso crítico sagaz e respeitoso, da modéstia, do respeito humano e da inabalável devoção à justiça. Todos os brasileiros devem ainda manter na memória a postura elegante, de imparcialidade e equilíbrio com que se conduziu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do rumoroso caso conhecido como Mensalão. Enquanto, no calor dos debates, uns e outros se digladiavam, era ele, o ministro Carlos Aires Brito, que trazia o bálsamo da mansidão, atributo próprio da alma dos justos, que não sucumbem ao fragor das tempestades ideológicas ou doutrinárias, nem às tormentas que, por vezes, fazem eclodir as vaidades humanas. E foi esse espírito, a um só tempo, altivo e generoso, a mão mediador do ministro Carlos Aires Brito, que permitiram que a nossa Suprema Corte legasse aos brasileiros, muitos já desesperançados, o mais eloquente exemplo de altivez cívica e de respeito aos postulados da justiça. Por este gesto edificante e por outros tantos que patrocinou como juiz e como cidadão, muito lhe devem os brasileiros. Já se disse que o exemplo é inspiração e que a inspiração é fonte de conquista. Vem daí que, em meio ao cenário eticamente árido e singelo da vida pública brasileira, o exemplo patrocinado por Vossa Excelência haverá ficar como marco histórico de um novo começo, na semeadura da dignidade e da bem-aventurança que se espera para os dias de amanhã. Mas afora esse legado, que deixa para todos os brasileiros, nós, particularmente, do Tribunal de Contas, temos em Vossa Excelência débitos difíceis de resgatar. Não apenas pelos relevantes serviços que prestou na condição de procurador do Tribunal de Contas do seu estado natal, mas, sobretudo, pela lucidez e alcance de suas decisões e de sua doutrina envolvendo questões atinentes ao controle externo. Foi, seguramente, a mais abalizada voz a proclamar o caráter imprescindível e essencial das Cortes de Contas. Não como um simples órgão acantonado na intimidade estrutural do Legislativo, mas como instituição autônoma que, apesar do vínculo com o Poder Legislativo, atua fora dele, servindo a todas as instituições do país, como instrumento de construção de eficiência e da moralidade. Recentemente nomeado presidente do Conselho Superior do Instituto Inovar, entidade responsável pelo desenvolvimento de projeto para pesquisa e modernização da justiça brasileira, o ministro Carlos Aires Brito, sem dúvida, é uma fonte de invulgar a generosa inteligência, que muita ainda há de servir ao nosso país, cultor da paz e da beleza, da ética e dos valores mais caros em que orientam a construção da dignidade da pessoa humana. Suas palavras serão ouvidas e requisitadas em todos os quadrantes do Brasil. Seja uma conferência, um comentário, um conselho, uma palavra, um poema, um simples gesto, tudo o que emana da alma de Sua Excelência representa um estímulo ao bem, à vida, à concórdia, à justiça e à paz. Não me parece lícito subtrair aos presentes
com minhas singelas palavras, a aventura ímpar de desfrutar de mais alongado convívio com Sua Excelência. Permito-me apenas, à guisa de encerramento, evocar os versos luminosos do nosso homenageado, extraídos do poema Conselho, de sua autoria. Namore bem com a vida, deixe que ela seduza você, permita-se ter um caso de amor com ela, mas não pare por aí. Faça tudo isso e prove da vida como do néctar das flores prova o colibri, sem se perguntar se existe outro céu fora daqui. Obrigado, senhores. Obrigado. Agradecendo ao conselheiro Eneudi Nadal, nós reafirmamos que a medalha de mérito do Tribunal de Contas é a nossa comenda máxima. Eu, conversando com a imprensa ainda há pouco, dizia ao jornalista, certamente o ministro Aires Brito já recebeu muitas outras homenagens, muitas outras medalhas mais importantes do que essa. E vai receber outras tantas ao longo da sua vida. Mas ela é a mais importante que nós temos. Daí o nosso orgulho em entregá-la hoje ao ministro Aires Brito. Ela tem sido criada no ano de 2000, essa medalha tem sido distribuída com muita parcimônia. O último que a recebeu foi o eminente ministro, por coincidência, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Otávio Galotti. E até nem pôde vir, sua filha que o representou aqui na cerimônia, ainda que ele pudesse ser representado pelo ministro aposentado Paulo Galotti, que nos honra com a sua presença. Mas essa medalha, ela tem as características próprias de uma condecoração dessa natureza, e nós vamos apor a medalha, não é? O auxílio de um para fixar a fita, né, e um terceiro para entregar o diploma. Como esta casa é uma casa de múltiplas funções e multidisciplinar, ministro Aires Brito, eu vou convidar para fazerem a entrega um conselheiro, o eminente conselheiro Júlio Garcia, um auditor substituto de conselheiro, o auditor Kleber Muniz Gavi, e um procurador, o eminente procurador-geral, Dr. Márcio Rosa. Eu peço ao ministro que, por favor, se desloque aqui à frente para que possamos fazer a entrega da medalha.
A menos que tivesse um microfone. Não tem, né? De mão não tem. Vou para lá. O que o senhor gostaria? Não, se tivesse um de mão, mas eu não tinha. Eu vou para lá. Então ele vai para lá. Isto para as autoridades que compõem a mesa. Ouviremos agora o pronunciamento de nosso homenageado, ministro Carlos Aires Brito. Boa tarde para todas as pessoas presentes, a quem agradeço justamente pelo prestígio do comparecimento a esta cerimônia que tanto me honra, me alegra e me emociona. Eu me permito e eu faço igualmente honrado, feliz, emocionado, saudar as autoridades que compõem a mesa de trabalhos. Excelentíssimo senhor conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, amigo querido de 2 décadas, a quem também admiro no plano profissional, institucional, pessoal. E a quem agradeço por modo peculiar e superlativo, porque foi de Sua Excelência a iniciativa de me conferir essa honraria. E na pessoa de Sua Excelência, conselheiro Salomão, eu cumprimento carinhosamente, honradamente e agradecidamente aos demais conselheiros do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Um agradecimento também especial ao conselheiro Erneus de Nadal, que me fez uma saudação muito generosa, cativante, né? Que me levou a refletir muito sobre a minha própria vida. Ele passou em revista praticamente a minha vida profissional e o fez com tintas generosas. Mas, de fora a parte, a generosidade das tintas, eu fiz um retrospecto emocionado da minha própria vida. Agradeço muito as palavras, agradeço o carinho do eminente conselheiro Erneus. Saúdo o excelentíssimo senhor João dos Passos Martins Neto, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, que aqui representa a Sua Excelência, o governador Raimundo Colombo. Peço-lhe transmitir ao governador o meu abraço, também fraterno e agradecido. Saúdo o excelentíssimo deputado estadual Juarez Carlos Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que ainda há pouco me lembrou o fato que eu tenho como digno de registro, presidente, o fato de que Santa Catarina é o único estado da federação que porta o nome feminino, né? Todos os outros são estados masculinos. E eu lembrava a Sua Excelência que as nobres artes, as artes clássicas, todas
também tem nomes femininos, né? A poesia, a pintura, a escultura, a dança, a música e a pintura. Saúdo o querido amigo pessoal, o desembargador Cláudio Barreto Dutra, que sempre me prestigia com seu carinho, sua amizade, sua presença em solenidades iguais a esta ou assemelhadas. Excelentíssimo senhor José Galvani Alberton, Procurador-Geral de Justiça em exercício. Também me permito dizer que na minha já longa trajetória, né, de pessoa que da terceira idade, e dizia minha mulher, mas não é uma idade de terceira, né? Rita, a quem eu saúdo, está aqui também presente. Eu passei também pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe. E como foi lembrado pelo eminente conselheiro Erneus, eu fui consultor-geral do Estado de Sergipe, que corresponde hoje à Procuradoria-Geral do Estado. Antigamente, algumas Procuradorias-Gerais de Estado se chamavam Consultoria-Geral. Interrompo um pouquinho a leitura, né, a nominata das autoridades, para já ir fazendo a guisa de agradecimento mesmo e de retrospecto, uma lembrança dos cargos que exerci, das profissões que desempenhei. Eu fui advogado privado, fui professor universitário por 33 anos ininterruptos, fui Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, com o nome de Consultor-Geral, Procurador do Tribunal de Contas por 12 anos consecutivos. Aprendi a admirar esta casa a partir desse convívio maior, mais prolongado, né, com ela. E já aqui em Brasília eu tive a honra de passar pela presidência das duas turmas do Supremo, a primeira e segunda turma, do TSE, do próprio Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Faço essa lembrança não vaidosamente, podem acreditar, apenas para dar conta do meu gosto com o direito, né, pelo meu envolvimento, o meu engajamento, né, a minha organicidade, digamos assim, quando se trata de cultuar o direito, seja em teoria, por isso que escrevi alguns livros jurídicos e artigos, e ainda hoje faço as minhas conferências, seja como operador jurídico. Eu tenho com o direito uma profunda identidade, é uma honra muito grande de cultuá-lo e de praticá-lo. Portanto, esse passar em revista a minha trajetória de vida acadêmica e profissional não obedece a nenhum impulso de vaidade pessoal, apenas exatamente para dar conta desse meu gosto com as coisas do direito que tenho feito. E no âmbito do judiciário, quanta honra, né, servir ao Poder Judiciário, ser membro do Poder Judiciário. Eu já experimentaram, né, a honra de ser Procurador-Geral de Estado, de ser Procurador-Geral de Justiça, né, de ser membro dos Tribunais de Contas. Escrevo sobre os Tribunais de Contas, faço conferências, reverencio os Tribunais de Contas pelo seu papel essencial como órgão de controle externo e moralizador dos costumes públicos brasileiros. Mas no judiciário do meu país eu me identifiquei por um período também longo, um pouco mais, porque o judiciário, assim como tudo afunila para o direito, né, no judiciário tudo afunila para ele, quando as questões, as contendas, as controvérsias não se resolvem amigavelmente. Então, a vontade decisória do Estado, em última análise, e até irrecorrivelmente percorridas todas as instâncias, né, essa vontade judiciária decisória do Estado é encarnada pelo Poder Judiciário. Eu tive uma honra muito grande de conviver com a magistratura brasileira e de reverenciá-la e de enxergar na magistratura brasileira uma das melhores do mundo em qualidade técnica, ética e democrática. Há desvios, há disfunções, são pontuais,
meramente pontuais. No atacado, o Poder Judiciário brasileiro é digno de toda admiração. E a nação brasileira pode se orgulhar do seu Poder Judiciário, assim como se orgulha da sua Constituição. Por isso que a presença do senhor presidente do Tribunal de Justiça aqui hoje é sobremodo honrosa para mim. Excelentíssimo senhor João Pinto Semedo, procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da República de Cabo Verde. Já estivemos juntos hoje pela manhã, renovo minhas homenagens, eminente procurador. Excelentíssima senhora Gisele Pereira Alexandrino, desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor Márcio de Souza Rosa, procurador-geral do Ministério Público de Contas, junto ao TCE de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Túlio Cavalazzi Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Também, doutor eminente presidente Túlio, eu também fui da OAB Federal, o Conselho Federal, por 2 mandatos consecutivos e fui membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, igualmente federal, Conselho Federal, também por 2 mandatos consecutivos. Tenho toda a identidade com a ordem e continuo a ver na advocacia, mais do que uma função essencial à justiça, justiça enquanto jurisdição, um porta-voz qualificadíssimo da própria sociedade civil. Excelentíssimo senhor conselheiro César Filomeno Fontes, corregedor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor professor Juarez de Freitas, que preside o Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Vossa Excelência tinha mesmo que presidir o Instituto de Altos Estudos. Não pela elevada estatura física de Vossa Excelência, naturalmente, mas pela sua elevada estatura intelectual, moral, cívica. Vossa Excelência é um acadêmico, é um cientista do direito, e ainda hoje nos brindou a todos, né, com uma conferência magnífica, magistral, sobre sustentabilidade como obrigação no plano da sua observância, seja na instauração dos processos licitatórios, seja na celebração dos posteriores e eventuais contratos administrativos. Também quero saudar personalizadamente o querido amigo Paulo Galotti. Paulo, ministro, eminente ministro do Tribunal Superior de Justiça, voltou para o Rio Grande do Sul, hoje exerce a advocacia e a consultoria jurídica. Santa Catarina, tem razão, Santa Catarina, quero cumprimentá-lo pelo retorno à terra, não é? E é porque a última vez que eu vi o Paulo foi no Rio Grande do Sul, no encontro da NJ, não? Aliás, da RBS, não é, promovido lá no Rio Grande do Sul. Mas me penitencio da falha cometida com a troca de estados. Só não errei quanto, e não erro, quanto ao reconhecimento das virtudes tantas que ornam a personalidade marcante do querido amigo Paulo Galotti. Bem, todas as outras pessoas que se encontram aqui, os advogados, os servidores da casa, os próprios auditores e procuradores, que também se fazem aqui presentes, os jornalistas, queiram todos receber o meu abraço mais carinhoso, mais afetuoso. E se sintam também nominalmente citados. Eu recebo este prêmio, esta honraria, a comenda, o título do Tribunal de Contas de Santa Catarina, de honra ao mérito, com muito gosto, muito prazer, muita honra, não é? Estamos vivendo um período de mais autenticidade, não é, institucional. A quadra brasileira
a era que atravessamos me parece institucionalmente auspiciosa. Estamos vivendo uma época de compromisso institucional. Nas instituições em torno das quais, públicas e privadas, notadamente as públicas, eu me refiro especialmente a elas, estamos vivendo uma quadra em que as instituições assumem o seu papel de locomotivas sociais, de luzeiros, todas buscando cada vez mais cumprir os seus desígnios jurídicos a partir da Constituição. Sobretudo aquelas que têm uma matriz, um berço eminentemente, castamente constitucional, virginalmente constitucional. A Assembleia Legislativa, as Assembleias Legislativas e o Poder Legislativo como um todo, os tribunais de contas, as procuradorias de contas, as auditorias, os tribunais de justiça, o Ministério Público, as defensorias públicas, mais e mais são instituições que se assumem como condutoras dos destinos mais elevados do país. As vaidades hoje retrocedem. O sentimento de vaidade hoje se torna menor no âmbito das instituições, porque o que aflora no círculo, no espaço das instituições, é o senso mais agudo e mais denso de institucionalidade, de compromisso institucional. Cada profissional ou membro de uma instituição, mais e mais se sente no dever de agregar valor a ela, à sua instituição, de servi-la da melhor maneira possível, para que a instituição cumpra o seu papel de vanguarda, de liderança, de condução dos destinos mais altos de toda a coletividade. Isso, sobremodo, me agrada. Conversava ainda há pouco com o professor Juarez Freitas sobre esse fenômeno que salta hoje a inteligência à vista de todos nós, como que comemorando efusivamente o primeiro quarto de século de vida da gloriosa Constituição brasileira de 1988. É uma Constituição redentora, no sentido de que ela resgata aqueles valores ocidentais mais civilizadamente comprometidos, esses valores, com o valor dos valores, o cântico dos cânticos numa linguagem bíblica, que é a democracia. Nós estamos fazendo 25 anos de democracia sob a égide, o pálio, como se dizia antigamente, a luz maior da Constituição brasileira. O Supremo Tribunal Federal tem sido elogiado, reconheço, nos últimos 9, 10 anos, em torno disso, sempre foi elogiado, mas um pouco mais, porque ele se aproximou muito da sociedade. O Supremo se tornou uma casa de fazer destino e de fazer destino nacional. Saúdo também Tiago Carrizo com muito prazer, com muito carinho, querido amigo. O professor Rodrigo também está ali, eu estou a divisá-lo, estendo meus cumprimentos pessoais. O Supremo Tribunal Federal se tornou uma casa de fazer destino, como todo o judiciário brasileiro vem fazendo, paulatinamente, porque vem cumprindo mais e mais a Constituição. O Judiciário, a partir do Supremo, percebeu que o seu dever maior é com o maior documento, a lei maior, máxima lei do ordenamento, que é a Constituição. Assim como a glória para uma pessoa totalmente do bem, eticamente, espiritualmente, civicamente, democraticamente, assim como a glória para essa pessoa é não precisar ser, senão o que ela é,
Não é preciso ser mais nada, basta ser o que se é. Isso é a própria glória. O judiciário compreendeu que ele só precisa cumprir a Constituição. Eu contei uma história no dia da minha posse, não quero alongar muito esse discurso de agradecimento, mas eu não me canso de repetir esse episódio que experimentei, que vivenciei. Eu estava com minha esposa aqui presente, Rita, e com o nosso filho mais velho, voltando de um restaurante, e encontramos um morador de rua que eu já conhecia. Um homem marcante, até bonito fisicamente, alto, um misto de brasileiro e árabe, né, e de olhos negros, penetrantes, altivos, sem ser arrogante, e em voz clara, sonora, ele disse para mim: ministro, me reconheceu, ministro Aires Brito, ainda chamou pelo nome. Ministro Aires Brito, como o senhor vê, eu estou tomando conta do seu carro, para que ninguém prejudique, danifique o seu patrimônio. Qualquer coisa assim. Eu agradeci e procurei uma gorjeta, como nós dizemos, para recompensá-lo. Não encontrei, eu não tinha, minha mulher também não, meu filho menos ainda. O cartão de crédito leva a isso, a que ninguém ande habitualmente com dinheiro nos bolsos. Não tive outra saída. Digo, olha, como o senhor vê, só me resta lhe agradecer, eu vou lhe ficar devendo. E repetir, desta vez eu vou lhe ficar devendo. E ele retrucou, né, assim, sem pestanejar. Ministro, me olhou bem alto, ministro, o senhor não me deve nada, basta cumprir a Constituição. Quer dizer, eu achei isso uma experiência notável, né? Como é que um homem comum do povo, um morador de rua, né, ali abandonado à própria sorte, padecendo de todas as necessidades, quem sabe dividindo com a própria sarjeta, né, as suas últimas sobras de ser humano, porque deve estar passando, nunca mais o vi, devia passar por necessidades, por provações, né, inadmissíveis para esse portador de toda a dignidade inata, que é o ser humano em si. Então ele manda que cumprisse a Constituição, basta cumprir a Constituição. Eu acho que as instituições brasileiras, presidente Salomão Ribas, as instituições brasileiras, os agentes públicos brasileiros, estão finalmente compreendendo que esse é o seu inarredável e único digno papel: cumprir o direito a partir da Constituição. A Constituição já fez todas as ponderações axiológicas, todas as valorações de interesses, todos os interesses juridicamente qualificados, todos os valores juridicamente positivados de maior envergadura já estão ali na Constituição, por desdobramento no direito infraconstitucional. Ora, o que nos cabe, e Vossa Excelência falou em descomplicar, o que nos cabe é descomplicar a nossa vida de profissionais do direito. Como descomplicar? Aplicando a Constituição, fazendo o dever de casa, fazendo a lição de casa, que é o cumprimento do direito a partir da Constituição. E é evidente que, fazendo a lição de casa, nós estaremos dando o que mais conta para a nossa autoestima ficar no ponto, né? E para irradiar, né? Suscitar, estimular comportamentos coletivos e até comportamentos familiares dentro da nossa própria casa, né? Dever de casa. É o exemplo pessoal. É o exemplo pessoal. A sociedade hoje é igualzinha aos nossos filhos. Os nossos filhos não aceitam mais sermão, não aceitam mais palavreado, né? Não aceitam. Eles sabem quando nós somos autênticos e assim encurtamos a distância entre o nosso discurso e a nossa prática, e quando somos apenas fariseus. Dizemos no nosso não verbal:
faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A palavra é uma coisa, o comportamento é outra. Então, a sociedade não aceita mais hipocrisia. Né? A sociedade não aceita mais impunidade. Né? A sociedade cansou. E exige dos seus homens públicos, dos seus representantes maiores, o irrestrito cumprimento dos respectivos deveres, porque para isso é que nós tomamos posse nos nossos cargos e até assinamos solenemente um documento, um compromisso formal. O ato de posse é isso. Então, o exemplo é que vinga, é que fica, é o que ilumina caminhos. Eu termino dizendo que já fui católico, continuo religioso, no sentido de religião é religação da criatura ao Criador. Sou, digamos assim, criacionista, né? Mais do que darwinista. Mas não tenho mais nenhuma confissão em particular, confissão religiosa. Mas admiro sobremodo duas pessoas. Uma, Buda, que para mim foi um iluminado oriental, que fazia o que pregava. Basta lembrar que ele foi um príncipe. Só para ele, o pai dele, o seu pai dele, Buda, não é, governante coroado, construiu 3 palácios. E Buda rompeu com tudo. Não é? Com toda a pompa. Eu não estou pregando aqui voto de pobreza, não, viu? Não é isso. Mas o fato é que ele abdicou de uma vida nababesca, podia descansar até o fim da sua vida no conforto, não é? Da maior tranquilidade material, patrimonial, abandonou tudo e foi cultuar a própria espiritualidade e conviver com as pessoas no plano do serviço permanente. Foi um questionador, um revolucionário do pensamento e da ação. Uma das frases dele mais notáveis é essa: não acredite em certas coisas só porque a sociedade diz que é assim. Não acredite em certas coisas só porque as Sagradas Escrituras dizem que é assim. Não acredite em certas coisas só porque eu estou dizendo que é assim. A menos que você experimente, siga duvidando até o fim. Foi um precursor de São Tomé. Né? Ele propugnava pelo pensamento crítico, porque só o pensamento crítico é libertário, é emancipatório de mentes e de espíritos. E a segunda pessoa é Cristo. Eu vou invocar o nome de Cristo para me despedir agradecidamente e emocionadamente. Por quê? Porque Cristo, além das sábias lições que pregou, tantas, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu, Cristo monumentalizou o amor. Fez do amor o seu mote existencial por excelência. Amai ao próximo como a vós mesmos. Né? Isso era o que ele dizia. Mas ele conseguiu ser autêntico até na hora da morte. Até na hora da morte. Ele se despediu desta vida, de aquém túmulo, como diria Guimarães Rosa, se despediu desta vida ali pleno de dor, de sofrimento, de humilhação, de sevícias, de maus tratos, não é? O sangue lhe jorrando aos borbotões, não é? Em cascata. Ele se despediu da vida dizendo: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Ou seja, pleno de dor, ele permaneceu pleno de amor. E a autenticidade é isso, é quando a gente se torna a encarnação do próprio discurso. Né? E é o que se está vendo hoje, eu sinto isso na sociedade brasileira. As instituições encarnando o seu papel
e as autoridades públicas se compenetrando mais e mais de que, se não encarnarem o seu papel constitucional, elas não têm futuro. Elas não têm futuro, porque o futuro está no exemplo, no cumprimento irrestrito do próprio dever, mas um dever que se cumpre com alegria, com emoção e com gratidão. Muito obrigado. Eminente ministro Aires Brito, peço-lhe que aceite uma vez mais os agradecimentos do Tribunal de Contas de Santa Catarina pela bondade de ter aceito a homenagem que lhe outorgamos e de ter podido separar um pouco do seu tempo extremamente precioso para conviver conosco nesta cerimônia. Leve daqui a certeza, torno a dizer, da nossa admiração, do nosso respeito e da amizade que todos nos sentimos capazes de ter em relação a Vossa Excelência pela forma com que nos trata, com que se comunica, com que faz o seu magistério. Foi uma honra para o TCE receber tantas pessoas ilustres da vida acadêmica, da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, do funcionalismo público. E entre esses eu destaco o agradecimento ao Dr. João dos Passos Martins, procurador-geral, representante do governador Raimundo Colombo, do deputado Juarez Ponticelli, presidente do Legislativo Estadual, doutor desembargador Cláudio Dutra, presidente do Poder Judiciário, doutor Túlio Cavalazzi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e demais autoridades da magistratura e da vida pública e acadêmica que integram esta mesa. Nós temos aqui inúmeros admiradores seus, de desembargadores em atividade, desembargadores aposentados, ministros, servidores do Tribunal de Contas. Enfim, que bom poder tê-los todos aqui quando prestamos essa homenagem ao ministro Aires Brito. Muito obrigado a todos. Para encerrar essa sessão, vamos ouvir o hino do Estado de Santa Catarina.
estrelas no chão. Do povo nas epopeias surge a luz da redenção. Um povo que é grande, mas não vingativo, e nunca a justiça e o direito cantou, com flores em festas, deu vida ao cativo, com festas e flores, algemado escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Livra-se algemado escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um Obrigado a todos uma vez mais. Está encerrada a presente sessão especial.